Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Descansim, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, para o nosso terceiro vídeo, onde estamos explicando a formação do cânon bíblico. Iniciemos este nosso estudo invocando a Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até agora, nos dois vídeos que nós já vimos, nós vimos no primeiro uma introdução, onde nós falamos como que foi esse processo da formação do cânon bíblico, dando uma visão geral sobre ele, ao longo de todo o tempo de sua formação. Falamos da Bíblia para os judeus, o Antigo Testamento, com o cânon pequeno, e para os judeus, o cânon longo. Vocês devem se lembrar que alguns não aceitaram os textos escritos fora da Palestina e em língua grega, então fizeram um cânon chamado pequeno. E os judeus da diáspora que estavam fora aceitaram os livros que foram escritos em grego fora da Palestina, então eles tinham um cânon grande. E vimos também alguns textos bíblicos para nos ajudar a entender melhor. Já no segundo vídeo, nós vimos como que a Bíblia foi dividida depois entre Antigo Testamento, aquilo que é antes de Cristo, escrito pelos judeus, e o Novo Testamento, escrito depois de Cristo pelos cristãos. Nós vimos que a Bíblia Católica ficou maior porque ela seguiu o cânon longo, aquele que aceitou os textos de fora da Palestina em grego. E a Bíblia Evangélica Protestante com o cânon menor, curto, que só aceitou os textos do Antigo Testamento escrito em língua hebraica. Nós vimos como a Bíblia hebraica foi acolhida desta forma, e agora, neste terceiro vídeo, falaremos de forma mais específica sobre a formação do cânon no Antigo Testamento. Então nós já fizemos uma introdução, já vimos a divisão entre Antigo e Novo Testamento, e agora como é que se deu a formação do cânon bíblico no Antigo Testamento. Sigamos juntos. Depois do exílio da Babilônia, onde eles levaram muitos judeus para a Babilônia e muitos fugiram de Israel, fugindo dos babilônicos, então foram morar em outros lugares, se criou colônias judaicas em muitos lugares. Muitos desses que estavam fora, que são chamados judeus da diáspora, ou seja, de longe, separados, queriam voltar, com o passar do tempo, a ler os seus textos bíblicos, mas eles só tinham em hebraico. E eles já estavam muito tempo longe da terra de Israel e já não tinham mais contato com o hebraico, porque estavam dentro de uma cultura grega. E tendo essa dificuldade desses textos, um grupo de judeus resolveu, lá em Alexandria, pelos anos 300 a.C., traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Contam que se reuniram em celas separadas 72 escribas vindos de Israel, 6 de cada tribo. São 12 tribos, 12 vezes 6, 72. E em 72 dias fizeram cada um uma cópia do texto hebraico para o grego. Depois compararam os textos e, segundo eles, isso estava bem de acordo. A gente vai perceber que não, porque existem traduções melhores e piores. A tradução do grego foi feita por muitas mãos. Alguns conheciam bem o hebraico e outros nem tanto. E por isso que alguns livros acabam tendo essa tradução melhor. Muitas vezes tiveram que explicar alguns termos, interpretar certas expressões e fazer o texto se tornar compreensível não ao mundo hebraico, mas ao mundo grego, já que eles estavam visando nessa tradução o mundo grego. Essa tradução é chamada de 70 ou Septuaginta, 70 também. Os judeus que moravam em Israel não aprovaram essa tradução, pois, segundo eles, Deus só falava a língua hebraica. Isso mesmo. Para aqueles que estavam em Israel, Deus não falava em outra língua, somente o hebraico. Mas e os judeus que estavam fora da Palestina? Como que ficavam? Eles não falavam mais o hebraico, eles falavam o grego. Então eles falavam assim, não, Deus também se comunica em grego. Aí surgiu um probleminha entre eles. Tá? E eles acabaram fazendo o seguinte, os judeus que estavam em Israel
falaram assim: olha, para nós só existem os livros que foram escritos na Palestina e em língua hebraica. E os judeus da diáspora, que estavam fora da Palestina, que já falavam grego, aceitaram os livros que foram escritos em gregos, tipo Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns trechos de Daniel, Esther e Jeremias. Pequenos trechos de Daniel, Esther e Jeremias, mas esses 7 livros inteiros. Daí surge a chamada Bíblia Pequena, a Bíblia Hebraica Pequena, com 39 livros, e a Bíblia da diáspora, dos judeus também, mas daqueles que estão fora de Israel, com 46 livros, chamada de Grande. E os judeus de Israel, então, tinham uma Bíblia grande, com os livros em gregos, e uma Bíblia menor, somente com os livros em hebraico. Isso já começou uns 300 anos antes de Cristo. No ano 87 depois de Cristo, os judeus tentaram resolver isso porque os cristãos também estavam usando a Bíblia longa, a que tinha os textos em grego. E aí, em Jâmia, no ano 87 depois de Cristo, os sacerdotes de Israel mais a elite religiosa definiram que, para eles, somente o texto escrito em hebraico era canônico e fizeram um cânon, fizeram uma lista com esses livros. Concluindo daí, os judeus de Israel ficaram com a Bíblia pequena e os judeus da diáspora, de fora de Israel, com a Bíblia grande. Para nós cristãos, Jesus veio em Israel, onde se falava o hebraico e o aramaico, e os textos bíblicos eram escritos em hebraico. Jesus estudou a Bíblia e quando a lia na sinagoga, lia os trechos da Bíblia pequena. Por quê? Porque nas sinagogas de Israel, os textos eram da Bíblia pequena, que é aquele cânon que eles já tinham por definição. Somente em Jâmia que eles vão bater o martelo e fazer declarar. Mas já havia uma tradição de Israel de seguir os textos pequenos. Mas Jesus falou e anunciou sua mensagem em aramaico, lendo os textos em hebraico. Ou seja, se Deus só falava numa língua, já estava tendo um probleminha. O Novo Testamento foi escrito em grego, depois de Jesus, e nele não há problema. Os apóstolos anunciaram a boa nova de Jesus para todo mundo com qual dos textos, pequeno ou grande? No Novo Testamento, gente, nós temos 350 citações do Antigo Testamento. Destas, 300 são do cânon grande e apenas 50 do cânon pequeno. Portanto, os apóstolos usaram o cânon grande. Então nós cristãos, depois de Jesus Cristo, quando vamos para a Bíblia, vamos para o cânon grande, de 46 livros, que aceita os textos em grego, escritos fora da Palestina. Agora, quais foram os critérios usados em Jâmia para falar que somente os livros escritos em Israel e em hebraico eram inspirados por Deus? Primeiro, os rabinos e os sacerdotes ali reunidos consideraram como inspirados somente os livros, primeiro, mais antigos que tivessem sido escritos antes de Esdras. Esdras está no ano 450 e de Neemias no ano 400, antes da dominação grega. Redigidos em hebraico, que era a língua sagrada. Escritos na Palestina e não em terras estrangeiras, e em acordo com a lei de Moisés. Mais uma vez, os cristãos daqueles tempos não ligaram muito para isso e ficaram com a lista grande, com o cânon grande, que eles consideravam todo inspirado por Deus. Porque para os cristãos, vindo de muitos lugares, Deus se comunicava em muitas línguas, como hoje. Inclusive, às vezes, nem por línguas, mas por gestos de amor, de solidariedade e de caridade. Diante disso, por volta do ano 400, o Papa Dámaso pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia para o latim, pois naquele tempo já não se falava mais nem o hebraico e nem o grego. Percebam, gente, as potências vão se revezando no poder. Então,
num determinado momento, o povo de Deus falava o hebraico, depois passou a falar o grego, e com o tempo, o mundo inteiro, por causa da dominação romana, passou a falar o latim. E aí o Papa pede para São Jerônimo, que era um grande biblista da época, uma pessoa assim, muito estudiosa, traduzir a Bíblia. São Jerônimo concordou e começou a trabalhar com essa tradução que ficou conhecida como Vulgata. Mas São Jerônimo não conhecia muito bem o hebraico. E ele procurou um rabino com quem ele fez uma amizade muito profunda. E devido a essas aulas que ele teve com o rabino sobre o hebraico, ele acabou o quê? Sendo influenciado para começar a pensar que o cânon certo era somente o cânon curto. Porque o rabino ali de Israel tinha apenas o cânon curto. Ele seguia o cânon curto, assim como todos os judeus tradicionais daquela época. São Jerônimo, porém, sabia que a igreja não pensava desse jeito e na sua história já estava usando o cânon longo durante muito tempo. E o que ele fez? Ele criou um termo chamado de deuterocanônico. Deutero, segundo. E cânon, a palavra cânon, lista, né? Então, é uma segunda lista dos livros sagrados. Ou seja, ele pegou os 39 livros que os judeus e cristãos concordavam e colocou os 7 livros numa segunda lista. A opinião de São Jerônimo era muito forte naquela época, porque ele era muito respeitado. E quando uma pessoa é respeitada, a sua opinião vale. E aí o que aconteceu? Começaram a surgir divergências. Daquilo que não havia divergências, começaram a surgir divergências. E essa discussão voltou a ser forte e tudo, e ficou na igreja por ali. E só foi resolvida com o Concílio Ecumênico de Florença em 1430. Nessa carta diziam que, para a Igreja Católica, faziam parte da Sagrada Escritura todos os livros da lista grande, comprida. Tudo parecia em paz, numa boa, a igreja resolveu esse problema, até que um grupo de dentro da igreja resolveu fazer um cisma e tornaram-se protestantes, aqueles que protestavam contra aquilo, vamos dizer assim. E aí começa uma questão. Martim Lutero foi traduzir a Bíblia, a Vulgata, o Antigo Testamento, do hebraico, e ele é um cara estudioso, nossa, um monge assim, daqueles que muito conhecedor. E ele traduziu o cânon curto. E aí reacendeu esse problema. Então os protestantes agora tinham o Antigo Testamento com 39 livros, porque ele excluiu aqueles livros que São Jerônimo chamou de deuterocanônicos. E o Novo Testamento, ninguém mexeu em nada, todo mundo concorda, o que a igreja da época pensava lá, a partir do segundo século, nós vamos ver isso no encontro que vem, ficou. Então hoje em dia, as Bíblias protestantes trazem 7 livros menos, porque eles não consideram os livros escritos em grego, fora da Palestina, como canônicos, como inspirados. E nós, católicos, concordamos que esses livros são inspirados, são obra de Deus, e que gostoso de lê-los, né? Cada livro bom que a gente tem. Por exemplo, quando a gente pega Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, que livro gostoso! As histórias de 1º e 2º Macabeus, inclusive é em Macabeus que nós temos o grande relato do Antigo Testamento sobre a ressurreição, que é o centro do Novo Testamento. Então esses livros são importantíssimos para nós. E assim a gente percebe essa grande disputa na formação do Antigo Testamento. A Igreja Católica disputou, não. Os evangélicos mudaram e eles têm a Bíblia deles, que só difere da nossa no Antigo Testamento. No Novo Testamento é 100% igual, não discordam em nada. Porém, no Antigo Testamento existe uma discordância. E isso persiste até nossos dias. E alguns falando até que precisa do dia da Bíblia Católica e do dia da Bíblia Evangélica. Não, nós precisamos apenas da Palavra de Deus em nossa vida. E Deus se comunica em muitas línguas. Deus fala de muitas formas e em muitos lugares, para muitas culturas diferentes. E não apenas na cultura hebraica, na Palestina. Portanto, nós, cristãos católicos,
somos agraciados por termos esta Bíblia no Antigo Testamento mais longa, com livros que muito nos revelam de Deus. Sigamos juntos para o nosso próximo encontro, aonde veremos sobre a formação do cânon bíblico no Novo Testamento. Paz e bem a todos e a todas.